Com certeza você já comprou um fone que parecia perfeito na descrição, cheio de promessas, palavras bonitas, especificações chamativas, mas quando chegou na sua casa, a experiência foi uma merda. Não uma merda, eu acho que eu tô exagerando, mas tipo, não atendeu as expectativas. O som não era ruim, mas também não impressionava, o microfone deixava sua voz estranha, e a bateria parecia acabar sempre na pior hora. Se você já passou por isso, parabéns, você é um guerreiro. E é exatamente por isso que eu quero falar hoje sobre o M-Chose V9 Pro. Um fone que muitas pessoas têm comprado, justamente porque ele promete entregar uma experiência mais completa por um preço acessível. A pergunta que realmente importa nesse vídeo não é se ele é bonito ou chamativo. Bonito ele é, chamativo eu não acho tanto. Mas se ele funciona bem no dia a dia e se vale o dinheiro que você vai gastar com ele. E é isso que eu vou contar pra vocês hoje. M-Chose V9 Pro, será que vale a pena? E aí galera, eu sou o Gui e caras, eu utilizei por mais ou menos 6 meses o M-Chose V9 Pro e hoje eu vou passar pra vocês a minha experiência de uso. Logo de cara, quando você pega o M-Chose V9 Pro na mão, a sensação é bem positiva. Ele não passa aquela impressão de produto frágil ou mal acabado, aqueles fones que tem rebarba nas pontas, sabe? Muito feio. O acabamento é simples, sem firula, mas bem feito. Nada rangendo, nada solto, nada que dê medo de quebrar com pouco tempo de uso. O arco é flexível na medida certa, as conchas envolvem bem as orelhas, como vocês podem ver. Claro que vai depender muito do tamanho da sua orelha, mas olha, minha orelha é tipo mediana, sabe? E encaixou super bem. E logo nos primeiros minutos ele já cria uma sensação de encaixe confortável. É sério, as almofadas memorizam o tamanho da sua orelha e aí conforme você vai utilizando só melhora a experiência. Isso é algo que parece mais um detalhe, mas faz toda a diferença conforme você vai utilizando o fone. Porque não adianta ter um fone com um som incrível se depois de meia hora você já tá se incomodando com a estrutura dele e já tá querendo tirar. O peso do fone ajuda bastante. Ele não é pesado, o que contribui muito para quem usa por longos períodos, seja para jogar, trabalhar, estudar ou simplesmente ouvir música enquanto faz outras coisas. Digamos que o M-Chose V9 Pro não fica lembrando que tem um fone na sua cabeça. E isso é um ponto muito importante, principalmente para quem passa horas seguidas utilizando o fone, porque querendo ou não, o peso do fone, né, o cansaço físico diante de várias horas utilizando, também influencia na experiência sonora. Falando especificamente sobre o conforto dele, esse é um dos pontos onde ele se sai melhor do que muita gente espera. As almofadas são macias e tem um revestimento agradável ao toque. Elas não pressionam demais as orelhas e conseguem isolar razoavelmente bem o ruído externo. Não é um cancelamento de ruído perfeito, porque esse fone no quesito hardware não dispõe de tecnologias para noise cancelling e coisas do tipo, mas é o suficiente para ajudar você na imersão do que você está fazendo e evitar distrações em ambientes comuns. Mesmo depois de algumas horas de uso, o fone continua sendo extremamente confortável. Ele não esquenta tanto quanto outros modelos da mesma faixa de preço e não causa aquela sensação de aperto que incomoda com o tempo. Se você costuma utilizar o fone por 2, 3, 4 horas seguidas, esse aqui não vai te fazer querer tirar toda hora. Ele não é um fone premium caríssimo, na AliExpress ele tá em torno dos 200 a 300 reais, mas entrega um conforto acima da média pelo valor que ele custa. Agora indo para um ponto que muita gente se interessa, a qualidade de som. O M-Chose V9 Pro tem uma assinatura sonora equilibrada, pensada claramente para agradar o público geral. Os graves têm presença, dão impacto, mas sem exagero. Eles aparecem bem em músicas eletrônicas, hip hop e trilhas mais intensas, mas não são embolados igual eu vejo em outros fones da mesma faixa de preço e não engolem o resto do som. Tipo, sabe quando aquele fone só tem grave e o médio e o agudo fica praticamente inexistente? Isso não acontece com o M-Chose V9 Pro. É até uma tendência que eu acho meio errada, sabe? Alguns fones tentam impressionar colocando o grave lá no talo, só que grave no máximo não significa qualidade sonora. No final o som fica meio sem vida, perde definição, sabe? E na minha opinião
opinião, os médios são um dos pontos mais fortes desse fone. As vozes ficam claras e bem definidas, o que faz muita diferença não só pra música, mas também pra vídeos, podcasts, chamadas e até jogos. Eu recentemente zerei o God of War 2018 no meu Play 5. Sim, ele funciona via wireless no Play 5, que é uma coisa muito boa. E digamos que eu joguei praticamente a campanha inteira utilizando esse fone. E a experiência sonora foi incrível. Realmente, a construção dele e tudo que ele envolve deixa a pessoa muito mais imersiva no jogo. E o fato dele ser um pouco mais proeminente pro médio, ao invés do agudo e do grave, só melhora, porque parece que a voz dos personagens ficam mais definidas. É uma coisa de doido. E isso é muito bom, porque você consegue não só entender as vozes dos personagens nos jogos, mas também em reuniões de trabalho, você consegue entender perfeitamente o que as pessoas estão dizendo, sem precisar aumentar muito o volume. E isso torna o uso de um fone muito mais confortável no dia a dia. Só o fato dele não precisar fazer você se submeter a grandes alturas de volume já é um grande avanço. Falando dos agudos, são bem limpos e não apresentam aquele chiado tradicional que muitos fones apresentam. Eles não são extremamente detalhados como em fones voltados para o áudio profissional, mas cumprem bem o seu papel e mantêm o som bem agradável. No geral, o M-Chose V9 Pro não é um fone para audiófilos, mas é um fone muito competente para o uso geral e entrega uma experiência sonora consistente e equilibrada. Voltando para os games, outro ponto importante é a latência. Ninguém gosta de ouvir o som do jogo atrasado, principalmente em jogos competitivos. E nesse quesito, o M-Chose V9 Pro se sai muito bem. O áudio acompanha bem as ações do jogo, sem aquele delay perceptível que atrapalha a experiência. Em jogos de tiro, por exemplo, é possível identificar os passos, os tiros e os efeitos sonoros com uma boa noção de direção. Ele não substitui um headset gamer de alto nível, mas funciona muito bem para quem joga casualmente, que é o meu caso, ou até em partidas mais sérias sem querer investir muito dinheiro. Dá para jogar FPS, MOBA, um jogo campanha, sem aquela sensação do som estar um passo atrás do que está sendo reproduzido na tela. E outra coisa que na minha opinião é muito boa é o fato dele ser wireless. Na caixa dele, ele veio com esse cabo USB-C que tem um tamanho bem considerável. Eu não abri o cabo porque eu tenho um monte de cabo USB-C aqui e não tenho necessidade de abrir mais um cabo, então fica aqui guardado para uma possível emergência. Mas além dele funcionar no modo wireless, ele também funciona carregando. Existe uma consistência entre fones wireless mais baratos que eles não funcionam enquanto carregam. Isso é péssimo. Imagina, você tá numa partida online e o fone descarrega no meio da partida. Pô, é muito paia, velho. E no caso do M-Chose V9 Pro, ele é Tri-Mode. Ele vai conectar tanto pelo dongle wireless 2.4 e aqui no dongle tem uma paradinha bem legal, porque dentro desse pendrive tem o adaptador para USB-C, assim você consegue conectar o fone e o celular pelo 2.4. E outra coisa legal é que ele tem Bluetooth, então além de você conectar pelo dongle e pelo cabo, você também consegue conectar pelo Bluetooth, que é bem simples de conectar. Como vocês podem ver, aqui está o fone. Na parte de trás dele vai ter 3 botões, um para ligar. Aí, pra ligar é só segurar o botão. E aqui, ele tá na opção wireless, que vai ser a mesma coisinha que o dongle vai emitir quando estiver ligado. E pra colocar na opção do Bluetooth, é só clicar 2 vezes no botão de ligar. Ele vai trocar pro Bluetooth e eu acho que ele conectou no meu celular. E ao conectar o microfone, quando você liga, ele emite essa luz indicando que ele tá com o microfone ligado. Aí, pra você desativar o microfone, caso você queira, você pode remover o microfone ou apenas mutar clicando nesse botão de mute. Clicando nesse botão de mute, ele vai desligar a luzinha. Além disso, a gente também tem a rodinha do volume, que para baixo vai diminuir e para cima vai aumentar. E para usar no wireless ou colocar para carregar, é só colocar o carregador na entrada USB-C. Microfone é um ponto que costuma dar muita dúvida antes de comprar um fone. No caso do M-Chose V9 Pro, olha só, o microfone é removível. Ele não tem uma qualidade de estúdio, como vocês podem ver, mas entrega um resultado honesto. De certo modo, a voz sai clara e compreensível, sem aquele som metálico que é muito comum em fones mais baratos. Funciona bem para chamadas, reuniões online, aulas e conversas durante os jogos. As pessoas do outro lado vão te entender muito bem, o que já é mais do que o suficiente para esse tipo de uso. Se você cria conteúdo profissional ou faz gravações mais sérias, o ideal é usar um microfone dedicado, igual eu utilizo aqui nas gravações, eu uso o HyperX Solocast. Mas pro dia a dia, o microfone desse fone não decepciona e entrega um resultado bem legal pelo valor que ele custa. Como vocês podem ver, essa é a qualidade do microfone do M-Chose
V9 Pro. Não é aquela qualidade que se diga, nossa, que qualidade boa. Porém, com a redução de ruído fica um pouquinho melhor. Dá um toquinho a mais de melhora, mas sei lá, eu acho que ainda falta um pouquinho. O legal É isso aqui, velho, olha só. Tem algumas opções, né? Tipo, essa daí. Tem essa daqui também. Isso aqui é muito legal, a pessoa fica brincando pra caramba. é que a gente consegue mexer na intensidade do áudio, a claridade. Normalmente não gosto de mexer muito nisso, mas tá aí. Várias opções pra você mexer nesse software, muito da hora. Tô testando o surround virtual dele. Ele dá uma certa ambiência, mas também não é lá essas coisas. Mas é daorinha. Pra equalização ele tem presets pra alguns jogos. Eu testei alguns e confesso que não me agradou muito, mas tudo bem. E também tem alguns presets pra estilos musicais. Enfim, se você quiser mexer um pouco mais nessa parte de equalização, fique à vontade, o sistema tem várias coisas legais pra mim. A bateria é mais um ponto positivo no M-Chose V9 Pro. Ele aguenta várias horas de uso contínuo, claro que dependendo do volume e do modo de uso. Eu digo com tranquilidade que dá pra passar o mês inteiro sem ficar preocupado em querer carregar o fone. Eu acho que o máximo que eu já utilizei sem carregar foram uns 2 meses mais ou menos. E isso é ótimo pra quem usa o fone pra trabalho, jogos e coisas do tipo. Principalmente pra quem passa o dia fora. E quando a bateria acaba, o tempo de recarga é relativamente rápido, o que ajuda bastante na rotina. No meu teste de carregamento, onde eu coloquei ele pra carregar, inclusive carregando enquanto eu jogava, ele carregou em menos de 1 hora. É um tempo muito bom. No uso diário, o M-Chose V9 Pro se mostra um fone bastante versátil. Ele funciona bem pra ouvir música, assistir vídeos, jogos, participar de chamadas e até estudar. Não é um produto cheio de recursos, mas entrega uma experiência sólida e confiável. E muitas vezes isso é o que você procura, algo que funcione bem em várias situações sem dor de cabeça. No fim das contas, esse fone faz muito sentido para quem quer um som equilibrado, joga de vez em quando, passa horas usando o fone para estudar, trabalhar, e não quer gastar muito dinheiro. Ele não é focado em um público extremamente específico e isso é uma vantagem. Agora, se você é extremamente exigente com áudio profissional, procura o máximo de detalhes sonoros ou quer um headset gamer top de linha, talvez ele não seja a melhor escolha, mas para a maioria das pessoas ele entrega exatamente o que promete. O M-Chose V9 Pro é um fone honesto, não promete milagres, não tenta se vender como algo que não é, e eu vou deixar o link aqui na descrição. É um link de afiliado, você não vai pagar um valor maior que comprando no site e vai ajudar bastante no avanço daqui do canal. Obrigado mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, me ajuda a viver de YouTube e é isso. Até a próxima. Valeu, galera.